No Ayurveda existem esses 5 elementos, tá? Então a gente observa eles tanto no meio externo quanto no interno, no meu corpo, tá? O que daí, grandes coisas que tem esses elementos, o que isso importa pra gente, né? A visão do Ayurveda fala que no momento da nossa concepção, no momento da fecundação mesmo, em que o nosso pai, a nossa mãe, por mais que a gente, meus pais já não estão mais aqui, ou eu não conheci meus pais, não gosto dos meus pais, todo mundo aqui teve um pai e uma mãe. A gente nasceu através do encontro deles. Ninguém deu em árvore aqui, não brotou da grama, assim, né? Então houve um momento dessa fecundação. No momento que acontece a fecundação, pela visão do Ayurveda, naquele momento da fecundação, se formou ali uma forma única que sou eu. Então essa forma, ela não tem mais ninguém aqui igual, ela não vai se repetir mais, por mais que eu tenho um irmão gêmeo. Vocês podem ver que vão ser diferentes, o cara tem uma pinta aqui que o outro não tem, personalidade é diferente, são seres diferentes. Por mais que a forma aparente ser igual, são seres completamente diferentes. Então, no momento da concepção, da fecundação, foi formada essa que eu chamo sempre de uma mistura de bolo ali. Lá o universo, Deus, dependendo da crença de cada um, olhou lá, não, a Thaís aqui eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de terra, um pouquinho menos de ar, vou botar um pouco mais de água para dar a liga. Então ali formou aquela forma única que é a Thaís, que é completamente diferente da Camila, completamente diferente da Karina, cada um tem o seu, tá? Então, dependendo de quanto eu tenho de cada elemento, da mistura que foi feita no momento da minha concepção, vai determinar o meu biotipo. Como que é chamado o biotipo dentro do Ayurveda? Dosha. Não se assustem com esses nomes que eles são em sânscrito, tá? Então não é a nossa língua mesmo, ninguém é obrigado a saber. Só para quando vocês ouvirem, qual é o teu dosha? Não ficar, meu Deus, não sei qual é o meu carro, o que é que estão perguntando, né? Dosha, traduzindo, é isso, é o seu biotipo, a sua constituição, tá? Então a misturinha de bolo que é você, essa forma única que é você. Então, o Ayurveda, nessa observação que eu falei lá no início, né, que eles não tinham Wi-Fi, não tinham Netflix, nada, que eles ficavam longos períodos observando o universo, os ciclos da natureza, observando o seu próprio corpo. Eles fizeram, digamos assim, fizeram essa grande pesquisa, né, com a humanidade e catalogaram ali, dividiram em 3 biotipos principais. Então vocês, todo mundo que vocês conhecem, se enquadram em um desses 3 biotipos. Vamos começar a falar um pouquinho deles agora. O que acontece dentro desses 3 biotipos que eu vou falar agora? Vocês percebem que tem 5 elementos, né? Então, não existe... Vocês perceberam que o nosso corpo ele é constituído de todos os elementos. Então, não tem assim, uma pessoa que é éter, ela é tal dosha, tal biotipo. Uma pessoa que é ar, ela é tal dosha, né? Foi feita uma mistura de todos, mas tem um que é predominante, um outro que ele é secundário. Mas todos nós, ficou claro que todos nós temos todos, né? Senão a gente não estaria aqui, não pararia em pé, certo? Mas aí, dependendo das combinações, foi formando diferentes biotipos. Uma pessoa que ali no momento daquela mistura de bolo, foi lá e foi colocado um pouquinho mais de éter e de ar. Essa pessoa formou uma combinação, um dosha, um biotipo chamado dentro do Ayurveda de Vata. Essas palavras, elas não têm uma tradução ao pé da letra, né? Que nem a dosha significa biotipo. Vata significa uma pessoa que tem predominância na sua constituição de éter e ar. Uma pessoa que teve lá uma mistura maior de fogo e água, sendo que fogo é o mais presente. Esse biotipo, esse dosha, foi chamado de Pitta. E uma pessoa que teve essa junção, essa combinação maior de água e terra, é chamado de Kapha. O pH forma esse F, tá? Kapha. Então, esses são os 3 principais, né? As 3 grandes categorias que o Ayurveda dividiu como os 3 grandes biotipos. Mas vamos pensar. Eu tenho todos os elementos. Então, eu tenho um principal. Eu tenho um biotipo, eu tenho um dosha principal. Mas é muito difícil, dentro de tudo que eu já estudei, de terapeutas que eu já conversei, que uma pessoa seja um vata puro, um pitta puro, um kapha puro. Porque se a gente for fazer uma avaliação em cada um de vocês, uma avaliação ela leva lá 2 horas, a gente vai lá na raiz da coisa, desde a infância, como é que eram os pais, pegando todas as características de vocês. Você vai perceber que essa pessoa ela tem, óbvio, todos os elementos, mas tem alguns principais. Então é muito difícil que eu seja, eu sou um vata puro, eu tenho mais predominância de éter e ar e os outros pouca quantidade.
Geralmente a gente é o que o Ayurveda chama de bi-dosha. Eu tenho 2 principais e um outro que está um pouquinho, ele está ali, mas ele tem um pouco menos de quantidade. Então, como é que funciona isso na prática? Qual é o teu dosha? Eu sou um Vata Pitta. Vocês já ouviram isso, né? Quando alguém fala, eu sou Vata. Às vezes, ok, o Vata pode estar mais predominante. Mas geralmente, eu sou Vata Pitta, eu sou Kapha Vata. Tem infinitas combinações. Quando a gente tem esse momento da fecundação, que se formou aquela forma, aquela estrutura ali, aquele biotipo, aquela misturinha de bolo única, aquilo é permanente até o meu desencarne. Quando eu desencarnar, quando eu for para outro plano, outra galáxia, não sei, eu deixo isso aqui e daí lá se formam outras formas, digamos assim, né? Mas enquanto eu estiver aqui, essa que originou no momento da fecundação, ela é permanente. Essa constituição permanente, digamos, a minha constituição original, ela é chamada de Prakriti. Então a Thaís, vamos lá, Thaís no momento lá da fecundação, formou aquela misturinha de bolo. A Thaís tem bastante fogo e água na constituição, ela tem um dosha predominante Pitta, mas ela também tem bastante terra na constituição. Então a Thaís é uma Pitta Kapha, original. Porém a Thaís, vamos supor, está no momento da vida que ela encontra um trabalho que ela tem que viajar muito, pegar muitos voos, trabalhar bastante, ela está num momento da vida de bastante movimento, de fazer muitas falas, muitas palestras. O que a Thaís está gerando na vida dela? Movimento. O movimento é o quê? Ar. Então, nesse momento da vida, a Thaís pode estar com o dosha Vata mais ativo, nesse momento da vida. Então, o dosha atual, o dosha Nutella, digamos assim, ele é chamado de Vikruti. É bem, dá um casalzinho de gêmeos, né? Prakriti e Vikruti. Então, esse é o meu dosha do momento, o dosha da hora, É o dosha Vikruti. Por que muitas pessoas dizem, Thaís, eu sei meu dosha, eu fui lá na internet, procurei, botei no Google, teste de dosha, ayurvédico, vocês vão encontrar um monte. Aí vai lá, são várias perguntas. Como você considera a sua fome? Tá pouco, médio, blá. E aí tu vai preenchendo, no final te dá um somatório, você é Vata Pitta. Só que o que acontece dentro desses testes? Qual desses 2 doshas vocês acham que ele identifica? O atual? Porque o original, o dosha raiz, eu preciso ir mais profundo. Eu preciso identificar, perguntar, fazer perguntas, olhar para a pessoa. Só de olhar, quando a pessoa chega para se consultar comigo, o jeito de caminhar dela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, o formato do rosto, do cabelo, aí tu toca no cabelo, tu vai percebendo, a pele, de tocar na pele da pessoa a gente já sabe. Então um teste de internet vai falar sobre o atual. Pode ser que eu esteja em equilíbrio com o meu atual e seja o mesmo do meu raiz, pode ser, né? Mas pode ser que não. Então até às vezes numa consulta presencial, se a pessoa está muito desconectada de si, vai ser, até no presencial, vai ser difícil chegar no dosha raiz. Porque às vezes a pessoa que ela, como é que é a tua fome? Não sei, tudo é não sei, sabe aquela coisa? Por quê? Porque a pessoa não se observou. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente é criança, a criança é o melhor momento de a gente estar observando o dosha. Porque ela está ali muito pura, sem interferências. Então já fica bem visível assim a criança, porque ela está num estado puro. E é o que a gente é na nossa potência máxima quando criança. O que a gente gostava de fazer quando era criança? Eu gostava mais de brincar sozinho, eu gostava de imitar que eu era professora, eu gostava de brincar de cozinhar, né? Do que a gente gostava. Isso vai dizendo muito sobre as nossas características originais. Aí a gente foi crescendo, foi virando adolescente, depois adulto, foi ficando chato, né? E foi ali, eu tinha vamos supor, eu tinha um ímpeto quando criança, e aí começaram a me dizer que isso não era legal. Eu entrei na escola, dizia, o meu jeito que gostava de conversar, de falar com todo mundo, disseram, não, fica quieto. E é muito interessante isso, porque quando a criança é bebê, o que todo mundo fica, né? Os pais ficam lá, chega uma visita, diz, fala pro tio, dá oi pro tio, aí manda beijo, aí estimula a criança, fala, anda, né? Sempre se estimula pra falar e pra andar. Aí a criança começa a crescer, ela vai para a escola, daí o que começam a dizer para ela? Ficar quieto, ficar sentado. Então tu imagina o bug na mente, né?
Então, tempo é tu estimulado a falar e andar, depois é tu ficar quieto e ficar parado. Aí a criança não entende mais nada. Então, essa criança que tem aquele ímpeto de ser comunicativo, a gente vai começar a falar um pouquinho mais das características de cada um. Que é a comunicação, é movimento, é ação, é muito dosha vata. Essa criança que é comunicativa, ela chega na escola e diz, não, fica quieto, fica sentado, fica parado. Vocês conseguem estocar o ar? A Dilma tentou, mas não deu. Não tem como, né? A gente querer estocar o ar, é uma coisa leve, móvel. Então imagina para uma pessoa que tem esse elemento, tem que ficar sentado ali 4, 8 horas, às vezes numa cadeira dura, não podendo falar, não podendo conversar. Então vai o quê? Abafando as características naturais da gente. Então aquela criança que era espontânea, alegre, divertida, comunicativa, vai percebendo que não, nesse mundo aqui, então para eu poder conviver nesse mundo, jogar esse jogo, eu vou ter que me enquadrar nesse sistema. Que é o que a gente entra naquele efeito manada. Eu vou seguindo o que todo mundo faz. Então todo mundo está aqui, eu tenho que tirar 10 para passar e tal. Então eu vou seguindo esse padrão. E às vezes vai bloqueando as nossas características originais. Falando desse dosha atual. Às vezes isso aqui, ele está totalmente desconectado disso aqui. Às vezes o meu dosha atual está totalmente desconectado do meu dosha raiz. Por quê? Porque eu fui esquecendo de quem eu sou. Fui esquecendo daquilo que eu gosto, das minhas qualidades naturais. Às vezes a gente tem tanta influência e hoje com esse bombardeio digital, que às vezes tu nem sabe mais do que tu gosta. Qual que é mesmo o teu desejo? O que eu realmente gosto de fazer? Será que é uma vontade que vem genuína, original minha, ou sofreu influência, recebeu influência de algum tipo de estímulo? Seja de um efeito manada, das pessoas que eu convivo, seja de uma influência externa. Então a gente foi se distanciando daquele nosso eu original, daquele nosso eu que é perfeito em saúde. Quanto mais conectado com o nosso dosha prakriti, o nosso dosha raiz, mais saúde o nosso corpo tem. Então, de que forma a gente vê isso? Eu vejo isso muito, assim, conversando com as pessoas. Eu vivo uma luta contra a balança, desde que eu era pequena. A minha vida é fazendo dieta. Já fiz dieta do arco-íris, dieta da lua, do sol, de tudo que é tipo, e eu não consigo perder peso, e eu nem como muito. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não como muito e eu não consigo perder peso. A minha vida inteira foi um efeito sanfona, foi uma dieta. E o contrário também. Pessoas que, nossa, eu como e não consigo ganhar peso, aquele magro de ruim, né? Que a gente fala, o cara come e não engorda. O que acontece é essa pessoa, vou pegar esse exemplo da pessoa que viveu uma vida numa luta contra o peso. O biotipo dela, as características do corpo dela são essas. Ela tem mais o que? Se a gente pudesse uma pessoa que ela tem uma estrutura maior, ela seria qual, vocês acham, desses três? Kapha. Por quê? Porque ela tem mais terra. Então, o melhor exemplo de Kapha do mundo que eu sempre dou é o Faustão. Porque o Faustão é aquela estrutura, né, de sorvete, assim, e ele fez cirurgia bariátrica, gente. E ele não tá magro, ele não vai ser magro, entendeu? Ele jamais vai ser uma pessoa com uma estrutura fina, porque a estrutura dele é assim. O que é o elemento terra em nós? É a nossa estrutura. Então, uma pessoa que tem um biotipo Kapha, ela já tem essa estrutura mais pesada, os ossos dela são mais pesados, principalmente a região do tronco. O tronco dela é mais pesado. O que mais aqui que a gente pode pegar de um exemplo de uma pessoa que ela se esquece da sua origem, né, desse eu essencial? Vamos supor, é o Faustão querer viver a vida inteira de dieta. Não ancorar, não reconhecer, não honrar o corpo que eu tenho, o corpo que eu vim. Tá tudo certo com a nossa estrutura. Não adianta a gente querer, fui lá, fiz lipo, fiz não sei o que, puxei ali, puxei aqui e tal. Ok, mas não é a tua estrutura original. Sempre que existe, isso a constelação fala muito, sempre que existe uma exclusão, vai existir uma compensação. Então, eu vou excluir a minha constituição original, aquilo que eu nasci para ser. Tem algum porquê? Por que você veio com essa estrutura? Por que eu vim mais baixo? Por que eu vim mais alto? Por que eu vim mais cheinho? Por que eu vim mais magro? Isso está tudo certo. São leis que vão além da nossa compreensão. Do nosso ego que, eu gostaria de ser assim. Porque muitas vezes esses nossos achismos, eles vêm de influências, né? A mídia só me mostra modelos magras, altas, loiras, Barbies perfeitas. Hoje isso já está mudando, né? Eu já vejo de uma maneira muito positiva, assim, propagandas com diferentes tipos de corpos, né? Porque não existe só aquele corpo, né? Outras pessoas Kapha, deixa eu pensar, o Jô Soares,
a Oprah, aquela apresentadora Oprah, porque como é que é o CAFA? Eu vou falar de uma maneira geral de cada um, para vocês já irem percebendo, depois a gente vai entrar nos pontos específicos, tá? O CAFA, por ele ter essa estrutura mais pesada, né? Então ele tem sempre esse tronco mais largo, assim, o peito, a caixa torácica dele mais larga. Muito difícil ver os ossos de um CAFA, porque como ele tem bastante terra, ele é aquele mais fofinho, sabe? Aquela pessoa que é boa de abraçar, a pele dela é macia, porque ele tem bastante água também. E por ter essa terra e água, ele vai ter essa tendência, às vezes, a reter demais, né? Então, a reter líquidos. Imagina essa mistura de terra e água forma uma gosma, né? Um lodo ali, uma lama, uma coisa grudenta. Então, o CAFA é aquele, assim, que é aquele apegado, né? Grudentinho, apegado às coisas, apegado às pessoas. Então, ele é apegado a família, ele gosta de constituir família, né? Essa pessoa que ele tem um apego à segurança, ele gosta de ter estabilidade. Imagina uma mistura de terra e água, ela constrói uma casa, então é uma coisa firme, estável. Então ele gosta de ter um emprego concursado, que ele vai trabalhar a vida inteira, vai saber do salário dele, sempre assim. Então aquela coisa segurança, né, o negócio dele. Ele adora saber que está com os armarinhos de casa, tudo estocadinho de comida, que tem bolachinha recheada ali, que ele adora, né? Então, não vai dar de a gente entrar em tudo aqui, mas cada alimento também tem o seu biotipo, digamos assim. Então, cada sabor, o Ayurveda fala de 6 sabores. Cada sabor, ele tem o seu elemento principal também. Então, todo esse do semelhante atrai semelhante, né? Uma pessoa que ela é um Kapha e às vezes está em desequilíbrio de Kapha, ele vai querer justamente buscar isso, né? A segurança, o conforto. Então ele adora chegar em casa, pegar uma cobertinha, fazer um brigadeiro e ver novela, né? Porque é tudo que tem tudo a ver com ele. É estabilidade, é ficar parado, a lei do menor esforço, comer doce, que o doce é totalmente um sabor. Já estão se identificando. O doce é totalmente um sabor terra, né? Eu não estou falando só do doce açúcar, né? O arroz é um sabor doce, o macarrão, as batatas também. Porém, o Ayurveda trabalha com o quê? Com o equilíbrio dos opostos. Então, uma pessoa que ela tem esse biotipo e ele está em desequilíbrio, ela vai se equilibrar no oposto. Porque o semelhante ela vai querer aquilo cada vez mais. Porém, aquilo só vai aumentar os elementos na estrutura dela, entendeu? Então, um Kapha, vamos pegar aqui essa pessoa mais parada, estrutura mais pesada, vamos supor que ele está num desequilíbrio. O que seria um desequilíbrio máximo de Kapha? Sobrepeso, uma obesidade já no nível extremo, retenção de líquido, super apegado às coisas. Como a terra e a água, né, vai gerando esse acúmulo, ele tem muito muco, então ele acumula muco, os principais problemas dele são respiratórios. Então a pessoa, desde criança eu tenho sinusite, vive encatarrado, tem aquelas pessoas que vivem encatarrado, toda a vida tem assim, aquela coisa, né, agoniada e bronquite, muito ligado ao sistema respiratório, né? A gente começa a adquirir essa liberdade através do Ayurveda, trazendo essa percepção. Vamos supor lá, sobrepeso, encatarrado, tô todo cheio de retenção de líquido. O que poderia me equilibrar? Vou pensar. Começar a pensar nesse oposto, né? No equilíbrio através dos opostos. Água. Movimento. Água? Por quê? Ele já está cheio de água, ele já está cheio de muco, cheio de retenção de líquido. Mas tu acha que a água funciona como um diurético aí? Nesse caso ali não, porque ele já tem muita água na estrutura dele. Né? Eu boto mais água numa mistura de terra e água, vai aumentar o lodo, aumenta o barro, entendeu? Então ele precisa do quê? De movimento. Ele precisa de algo que tire ele desse padrão. Então vai ser bom para, nesse caso que eu falei, uma pessoa obesa, cheia de líquido, cheia de catarro, ela comer, vamos supor, um pratão de macarrão com molho branco, queijo, bacon. Por quê? Porque aquilo ali tem as mesmas qualidades, os mesmos atributos do biotipo dele. Fica claro isso? O macarrão com molho branco com queijo é o quê? Uma coisa
pesada, ele é úmido, ele é gorduroso, então é tudo que já tem excesso nele. Ele precisa de um equilíbrio que no oposto. Vamos escrever as características principais que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Um CAFA, essa mistura de terra e água, as características principais vão ser pesado, frio e úmido. Vamos pensar aqui em fogo e água. Fogo, ele é algo mais leve, ele é quente, seco. O ar e éter também é algo leve, ele é frio. E o ar, por mais que a gente diga, hoje o clima está úmido, mas quando a gente quer secar alguma coisa, tipo, passei um pano no chão, eu abro as janelas, eu ligo o ventilador, né? Então o ar ele seca as coisas, as correntes de ar eles secam, né? Então o ar também é seco. Então ficou claro aqui dos atributos que o ar e o éter são mais leves, frio, seco, fogo e água é mais leve, quente, seco, e aqui é mais pesado, frio e úmido. Então CAFA é essa estabilidade, a fome estável e constante. Pita, elemento fogo. Né? Qual é a sede de Pita? Falei que a sede de CAFA principalmente é sistema respiratório. A sede de Pita é sistema digestivo. Então como é que vocês imaginam que é a fome de um Pita? Desesperadora. Daquele que tu come o braço de um assim se não tiver comida. Principalmente o que? Na hora do meio-dia. Então observe como é que é a fome de vocês ao meio-dia. É aquela fome assim que, meu Deus do céu, deu meio-dia, 1 hora, se eu não comer eu vou matar um. Fico super irritada, fico com dor de cabeça, me incomoda, né? O não comer ao meio-dia, por quê? Qual é o principal fonte de elemento fogo no meio externo? Sol. Qual é o momento mais alto do sol durante o dia? Meio-dia. Então ali é onde a fome do Pita tá bombando, assim, precisa comer. Como é que é a fome do Vata? Vata é o quê? Leveza. Né? Então o Vata é tudo aquilo que tem movimento no corpo. Né? A sede de Vata são os nossos intestinos, por causa do nosso peristaltismo e tudo mais. Um Vata é aquele que ele vive, como ele tem bastante éter e ar, ele tem pouca terra, ele vive bastante no mundo mental. Então o Vata está trabalhando às 5 da tarde, nem sei, nem lembrei de comer. O Vata esquece de comer. Para um Pita isso a gente não consegue entender como isso é possível, né? Mas um Vata esquece, ainda mais se ele está trabalhando, se ele está com 1000 atividades. Né? Então observe como é que é para vocês. Vocês têm, principalmente na hora do almoço, tá? Porque ao longo do dia ela pode variar de acordo com alguns fatores. Se o meu organismo está muito intoxicado, às vezes eu vou sentir menos fome, porque fome é um sinal de saúde. Se eu tenho uma fome, o que o Ayurveda diz como um organismo saudável? Eu acordo com uma fome pequena, média, né? Ao meio-dia eu tenho uma fome mais forte, aí seria a minha principal refeição. À noite eu tenho uma fome ali mediana. Isso seria um organismo saudável. Então vão observando, né? Se é uma fome estável, não, eu tenho fome o dia inteiro. Ao meio-dia eu tenho muita fome, principalmente isso, né? O Pita ele não aceita pular o almoço. Ah, vamos comer um lanche? Não, eu quero almoço. E o Vata, para ele é tranquilo pular. Né? Ah, vamos tocar trabalhando? Vamos, como qualquer coisa aqui, tá tudo bem. Depois da fome a gente tem o peso. Kapha, então, Faustão, né? Para deve entender, é aquele que tem a estrutura maior, mais pesada. Não é que essa pessoa ela vai ser necessariamente sobrepeso ou obesa, tá? Não é isso. É que ela tem uma estrutura mais pesada, naturalmente. Mais larga, tipo, só quadril, tem quadril... Não, o tronco. Pensa no Faustão, sorvete, assim, sabe? Só que participa. Mais o tronco, né? O Kapha, ele tem o tronco mais largo que o quadril. O quadril dele é mais estreito do que o tronco. Então, é aquela pessoa que tem a caixa torácica mais larga. A Oprah, o Jô Soares, o Faustão, todos têm essa estrutura maior. E ele vai ter essa facilidade a ganhar peso, mais dificuldade de perder peso. Então, não é uma pessoa assim que é super simples ela perder peso. Né? Às vezes precisa de um maior esforço dela, tá? Então o peso do Kapha, ele sempre vai ser essa estrutura física mais pesada e vai ter essa tendência às vezes a ganhar peso. O Kapha e o Vata, eles são às vezes, no geral, assim, mais os extremos, tá? O Pitta é mais o cara mediano. Então o Pitta, ele é um peso médio, né? Ele não é nem muito alto, nem muito baixo. O Kapha de tamanho, ele também vai ser, ele é mais
ele é maior assim, né? Mas de tamanho ele também vai ser mediano. O Pitta é o cara mediano, ele não é nem muito gordo, nem muito magro. Ele tem um corpo que, se ele começa a fazer atividades físicas, como musculação, crossfit, ele ganha músculo com mais facilidade. O Kapha tem que penar, porque quase não se sente, ele é mais o fofinho, né? O Pitta, ele já tem essa facilidade mais em ganhar músculo, ele gosta de atividade física, diferente do Kapha, que já é mais, né, da preguiça, já quer ficar em casa, na cobertinha e tal. O Pitta não, ele gosta de atividade física, principalmente atividades competitivas, então ele gosta de trabalhar o corpo. O Pitta é essa estrutura mediana, então o peso médio, se ele quiser, ele perde peso com facilidade, ele só vai ganhar peso, assim, às vezes depois dos 40 anos, e se ele se esforçar, porque não é algo assim, que ele ganha peso com facilidade. Como é que é o corpo do Pitta? Sempre com cintura. Mesmo que fique obeso, vai ter sempre aquela cinturinha, né? Diferente do Kapha, que tem o tronco já mais globoso, né? O Pitta, ele tem a cintura, é o corpo violão, né, que se diz, mais cintura e o quadril um pouco mais largo. Daí seria a estrutura de um Pitta. Aqui um pouquinho menor, mais cintura e o quadril um pouquinho mais largo. Que é mais das características físicas. O cabelo do Pitta é mais fino, pessoas ruivas geralmente são Pitta, né, já tem muito presente o elemento fogo. Pessoas com sardinhas no rosto também é bastante Pitta. Olhos mais claros, mas não necessariamente, né, também olhos castanhos. A pele mais quente, assim, fica vermelho com facilidade, principalmente quando faz atividade física, né? Cabelos brancos, o Pitta tem muito cedo, então aquela pessoa que, tipo, né, lá 20 anos de idade já tá com os cabelinhos brancos, assim. O Kapha já não, ele já demora um pouco mais. Então, peso mediano aqui do Pitta. O Vata, a Ariete, né? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa, eu nunca avaliei ela, né? Não tive essa honra, mas eu suponho que ela seja Vata Pitta, a Gisele Bündchen. Olha o corpo da Gisele Bündchen. Ela não tem cintura, o corpo mais quadrado. Então o Vata é isso, ele tem mais ou menos igual em proporção o tronco e o quadril. Ou às vezes aqui o ombro é um pouquinho mais largo, mas geralmente ele é reto. Ele não tem muita cintura e é bem visível os ossos dele. Aquelas pessoas que tu vê bem a clavícula, vê bem os ossos aqui, o joelho é mais saltado, a pele é mais fina. Então é aquela pessoa que vai ter a estrutura menor. E por mais que ele faça musculação, crossfit e tudo mais, ele pode ser que ele ganhe, mas ele ainda continua com aquela estruturinha menor. O tronco dele, os ossos dele tem uma estrutura mais leve, porque ele é feito de éter e ar. Então essa pessoa vai ter dificuldade para engordar, né? Aquela que a mãe dava Biotônico Fontoura na infância, não ganhava peso. Então é essa pessoa que ela vai ter bastante dificuldade de ganhar peso e vai ter muita facilidade para perder. Como é que é a fome do Vata? Totalmente instável. O Vata tem os olhos menorzinhos assim. É aquela pessoa que tu olha assim, tem aquele rosto mais... Não é um rosto como o Kapha que chama atenção, é um rosto mais às vezes franzidinho. Por a pele dele ser mais seca, ele tem rugas mais fácil, mais cedo. Então tem aquelas pessoas que tu olha a complexão facial dela assim, é meio acinzentada. Mas eu tô dando o extremo para vocês identificarem. Não é que tudo Vata é assim, né? Pelo amor de Deus. O cabelo do Vata, às vezes vai ser um cabelo bem fininho, aquele cabelo bem ralo, ou um cabelo crespo. Vata tem muita tendência também a ter cabelo crespo, mas mais fino. Não é aquele crespão assim. Tá, então a gente falou da fome, que é o principal identificador. Como que a gente ia identificando qual que a gente era, né? Então o principal é a fome. Como é que é a fome de vocês? É constante, o dia inteiro com fome. Ela é bem forte no meio-dia, ela é instável. Tem dia que a hora que eu tô com fome, não tô, esqueço de comer, tá? Principalmente a hora do meio-dia. Peso é o segundo fator. Como é que foi o peso? Principalmente como é que foi o peso ao longo da vida. Como é que era na infância. Já era aquele, olha as fotos, já era aquele bolachudinho, era magrelinho, tomava biotônico. Como é que era o peso ao longo da vida. E as mulheres, principalmente, como é que ficou o peso após a primeira menstruação. Eu menstruei, eu virei uma bolinha. Eu era uma bolinha na adolescência. Eu tinha quase o peso que eu tenho hoje.
E por quê? Porque meu Kapha lá estava muito presente, né? Ainda comia miojo, aquela coisa toda, daí não se ajudava, né? Não conhecia o Ayurveda. Hoje não fazia mal, né? Sim. Então, fome, peso, agora sede, né? A sede do Kapha quase não tem, porque ele já tem muita água. Então, é uma pessoa que ele não tem muita sede, não tem necessidade de tomar água. A minha mãe tem uma estrutura Kapha e ela passa assim o dia inteiro e toma um copo de água, né? Então, ele não tem aquela sede marcante, porque ele já tem muita água na constituição. O Pitta, por ele ter um elemento fogo presente, ele tem muita sede e ele às vezes tem essa preferência por tomar água gelada, né? Meu pai é Pitta, meu pai tem um copo que ele deixa na geladeira, que ele quer tomar água, além da água da geladeira, ele ainda quer tomar no copo gelado. E isso às vezes faz o que? Apaga o fogo total, né, do Pitta, mas ele vai ter mais sede pelo elemento fogo mais presente. E o Vata, ele vai ter novamente essa instabilidade. Ele precisaria tomar água, mas ele esquece. Então o Vata o Kapha é estabilidade, o Pitta é essa coisa mais profunda, mais intensa, o Vata geralmente é a instabilidade. Se faltou alguma coisa. Então, esses dias eu atendi uma menina. Ela chegou na consulta assim, super orgulhosa, dizendo por ele ter essa retenção muito grande de líquido, para ele transpirar, ele vai ter que fazer muito esforço. Né? Só quando ele faz uma atividade mais intensa, o organismo corrida, que aí ele transpira tipo saudável, assim, um pouquinho, e sente fome. E é aquele suor que ele é grudento. Então não ter fome é um sinal de meio grudento. Como o Kapha, ele já é mais pegajoso, é aquele suor que fica mais grudado no corpo. Não é aquele suor que escorre, né? E ele vai ter mais dificuldade para transpirar. O Pitta já é aquele que, eu tenho que ir dali no carro correndo, ele já vem e já dá aquela transpiradinha, né? Então o suor já é mais fácil e é aquele suor que escorre. Independente como é que tá a dieta do Pitta, esse suor às vezes vai ter um cheiro mais forte. Então às vezes tem um cheiro mais marcante, assim. Mas é aquele suor que escorre e às vezes encharca a camiseta, assim, né? O Vata, por ele ter muito ar e éter, ele quando transpira, por ele ser muito mental, é quando às vezes ele está muito ansioso, muito agitado, transpira principalmente nas axilas, sabe aquelas pessoas que formam pizza, assim? Geralmente um Vata, né? Ele tem essa facilidade a ficar muito agitado no campo mental, então a ficar mais ansioso, tá? Já que a gente falou de transpiração da atividade física, né? Eu falei que o Kapha, por essa estabilidade, ele tem muita preguiça, então para ele fazer uma atividade física, ele precisa ter um amigo Vata, que pegue ele lá e vá, porque ele às vezes por espontânea vontade ele não vai ir, e é super importante para ele fazer algum tipo de movimento de atividade física, porque é o equilíbrio dele. Como ele já é muito parado, tem essa estrutura mais pesada, ele precisa de algo com movimento. Então, para um Kapha, lembra daquele, né? O semelhante atrai semelhante. O que ele vai adorar? Fazer um yoga suave, entrar na postura da criança, né, no yoga, fazer atividades bem lentas. Só que o que seria bom para ele é uma caminhada mais vigorosa, uma corrida, uma dança, pedalada, surf, coisa que estimule ele mais, que traga estímulo, né? Equilíbrio para Kapha é estímulo. O Pitta, por ser esse que ele gosta, ele é profundo, ele é intenso, ele adora atividade física e principalmente atividades individuais e competitivas. Então aquele cara que faz corrida, é triatleta, que gosta de ir para ganhar, né? O Pitta adora essa liderança, lá na escola já era líder da turma e veio vindo assim, então ele já tem isso muito presente, o aspecto do líder, né? Ele gosta de estar em destaque muitas vezes. E gosta muito de atividade física, não precisa que ninguém convide ele, não precisa ir fazer junto com alguém,
Ele vai e faz sozinho. É algo que ele gosta e sente prazer. O Vata, ele adora atividade em grupo. Então, daí ele já conversa com todo mundo, a gente vai jogar um futebol, mais pelo grupo, pelo social, pela conversa, do que pela atividade. E o Vata vai ter essa tendência a querer isso, né? Dançar, coisas leves com todo mundo, tal, estimulando muito o ar. E o que ele precisa é mais terra. Então, uma prática de yoga, por Tum 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 tum.